Vamos lá. Ações. Ações são títulos que representam um pedaço de uma empresa. Comprando uma ação, você se torna um sócio da empresa, podendo ter participação nos lucros da mesma. Operando comprados ou vendidos, está na bolsa através de um home broker. E operando não, está comprando ou vendendo. Entrando comprado ou vendido nas ações é só para day trade, coisa que a gente vai trabalhar mais um pouco. Tá? O valor de compra e venda das ações são determinadas pelo mercado. Os fatores como a gestão da empresa que emitiu esses títulos, ou mesmo as condições gerais da economia, afetam as ações, tanto para mais quanto para menos. Então a gente pode ter ações subindo ou caindo, dependendo do cenário do país, de como o país está se comportando, está sendo conduzido, e a gente pode ter variação somente por conta da gestão da empresa. Uma empresa que está sendo mal gerida tende a ter suas ações desvalorizadas eventualmente, tá bom? E junto a isso nós podemos conciliar essas informações e enxergar isso também no gráfico ou no book de ofertas, coisas que a gente vai trabalhar, até porque eu acredito que muita gente aqui vai fazer swing trade com seus lucros no day trade principalmente, e ter essa leitura diferenciada entre day trade e swing trade é importante, para a gente tomar a decisão da melhor forma possível. Vamos avançar aqui. Mercado de futuros. O mercado futuro pode ser entendido como a evolução do mercado a termo. O mercado a termo é o seguinte, tá? Supondo que você compre um ativo, no mercado a termo de, por exemplo, R$50. Até o dia do vencimento, você vai receber somente na data do vencimento, o mercado a termo, a variação do preço. Por exemplo, se você comprou 50 e no dia do vencimento ele estava a 60, você ganha R$10. Se ele caiu, você vai perder dinheiro. Por exemplo, se chegar a 40, você vai perder R$10 e tem que pagar a outra ponta, a contraparte. No mercado de futuros é diferente. Nós temos diariamente um ajuste que todos os dias, no dia seguinte, já é creditado ou debitado da sua conta o valor da negociação. Isso é mais importante, isso é mais relevante para quem faz operações mais longas, swing trades no mercado futuro. No entanto, o preço de ajuste é muito importante, coisa que quem está na turma anterior sabe, que eu menciono muito o ajuste, porque se você inclusive plotar no seu gráfico do mini índice, ou mini dólar, ou cheio também, o preço de ajuste ele vai servir como suporte ou resistência, dependendo de onde o preço esteja vindo. Tá? Nele, os participantes se comprometem a comprar ou vender certa quantidade de um ativo por um preço estipulado para a liquidação em data futura. O mini índice ele vence toda quarta-feira, mais próxima do dia 15 dos meses pares. Tá? Por exemplo, mês 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Na quarta-feira, mais próxima do dia 15, vence o contrato de índice e de dólar. Não, de índice, perdão. Tá? O de dólar vence todo final do mês. Toda sexta-feira, toda última sexta-feira útil do mês, todo último dia útil do mês, ele é vencido e na segunda-feira já inicia um novo contrato de dólar. No mini índice tem essa diferença, são 45 dias entre o vencimento, são 60 dias entre um vencimento e outro, e aí você tem esse período trabalhando em cima de uma única letra do ativo. Tá? A principal característica do contrato futuro é a padronização acentuada, elevada liquidez, o que permite a gente trabalhar no day trade, negociações transparentes em bolsa mediante o pregão, ou seja, ela vai abrir e vai fechar durante a bolsa, você tem todas as informações que precisa para trabalhar na bolsa. Para quem opera fluxo, por exemplo, você tem a informação de quem está negociando, de quem está comprando, de quem está vendendo, de onde estão posicionados os plays, então é muito transparente o mercado futuro. Tá? Possibilidade de encerramento da posição com qualquer participante em qualquer momento, graças ao ajuste diário do valor dos contratos. Não necessariamente graças a isso, mas graças à grande liquidez. A você poder comprar e vender, porque sempre vai ter gente comprando e vendendo. Você quer comprar num determinado preço, você não vai pagar um spread, não vai pagar uma diferença de preço. Por exemplo, se você quer comprar um mini índice a 100.500, vai ser a 100.500, no máximo 5 pontos acima, 5 pontos abaixo, se você entrar de forma agressiva. Tá? Se você posicionar sua ordem, vai negociar naquele nível de preço e somente naquele nível. Utilização do mecanismo das margens depositadas em garantia e do ajuste diário para evitar a acumulação de perdas. Nos contratos futuros, você trabalha com a margem. Você deposita na corretora um valor e daquele valor você vai alocar uma margem. Por exemplo, na modal é R$13 por contrato.
Então, aquele valor ali é o que garante que você vai cumprir suas obrigações como membro do mercado financeiro. Por exemplo, supondo que você quebre sua conta, você perca todo o seu dinheiro. Aqueles R$ 13, ele vai servir para tanto cobrir as despesas da corretora como pagar a contraparte. Tá? Mas a contraparte ela vai receber também do seu saldo. Se você tiver R$ 500 na corretora e liberar um mini contrato futuro, você vai ter ali R$ 487 mais os 13, mais 70% dos 13 para trabalhar. Tá? Perdendo esses 487 e os 70% da sua margem, você vai ser zerado pelo robô. A famosa zeragem compulsória, que é cobrada uma taxa, que é muito bom ficar atento sobre isso. Tá? As desvantagens operacionais do mercado futuro são: exigir elevada movimentação financeira devido aos ajustes diários, instabilidade no fluxo de caixa, ou seja, diferente do mercado a termo, o mercado futuro você trabalha sempre com o dinheiro novo, né? Sempre o seu dinheiro ali que já está na sua mão, você tem que fazer o dinheiro rodar novamente. Você não fica trabalhando somente com aquilo que está alocado. Necessidade de depósito de garantias. Como eu acabei de falar, você tem que depositar seu saldo, mais alocar uma garantia para poder operar no day trade nos mercados futuros. Tá bom? Que é a liberação da margem, que é utilizado também para cobrir as despesas, suas obrigações como contraparte de alguém. Se alguém é contraparte de você, você também é contraparte de alguém. Venda. O mercado futuro ele lhe permite trabalhar vendido, sem ter anteriormente o ativo. Nas ações, sem ser no intraday, sem ser operar no intraday, você só pode vender aquilo que você tem. Você tem que comprar uma ação para posteriormente poder fazer a venda. Já no mercado de mini índice, mini dólar, ou no mercado, todos os mercados intraday, tá? Forex também, commodities, enfim, tudo, você tem a possibilidade de trabalhar vendido. Se um ativo está em queda, você tem como ganhar dinheiro também naquele cenário. Você não tem como ganhar dinheiro somente no cenário de alta, como é no cenário de ações para swing trade, tá bom? Eu botei um exemplo aqui para ficar um pouco claro, mas eu acho que é muito simples de entender. Você pode, por exemplo, se você vendeu para alguém um produto no valor de R$ 1.000 antes de ter o produto, tá? Você vendeu a 1.000, e aí depois você foi lá no fornecedor e comprou por 800 para fazer o repasse, você lucrou R$ 200. O princípio é o mesmo, você vai vender caro e comprar barato, só que a ordem costuma ser inversa, né? Normalmente a gente compra barato e vende caro numa negociação normal do dia a dia. No mercado a gente pode fazer o inverso, né? Vender caro e comprar barato, tá bom? Lembrando, tá? Toda ordem que você emitir de venda, a ordem para zerar essa venda é uma compra, e o mesmo é o contrário. Se você comprou um ativo, a ordem para zerar é uma venda. E por isso tem essa questão do preço, nessa diferenciação do preço, e você ganha em cima daquela diferença. Tá bom? A compra no mercado futuro funciona de forma idêntica ao praticado no dia a dia. Você vai comprar um ativo e vender quando estiver chegando ao seu objetivo de preço, para que dessa forma você obtenha um lucro a partir dessa variação. Ou seja, se você compra um ativo a R$ 100 e vende a 150, você ganhou R$ 50. É claro que tem a forma de pagamento de cada ativo, né, tanto no Forex quanto no mini índice, que não é exatamente pela pontuação ou pelo preço, necessariamente. Tá? Cada um tem seu payout. Índice, o mini e o cheio. Tá? O nosso índice nacional é dividido em duas partes: o padrão, ou cheio, e o mini. Cada contrato do índice cheio representa 5 vezes o valor do mini, e além disso, a quantidade mínima negociável no índice cheio são de 5 contratos. Vamos lá. No índice cheio, cada contrato representa 1/5 do valor total do índice. Por exemplo, para você negociar um cheio, anteriormente era assim, tá? Inclusive, para você negociar as ações, isso lá há muito tempo, para você negociar o índice, você tinha que ter na sua conta o valor total do índice. Por exemplo, hoje o índice é 106 mil. Você tinha que ter esse capital para operar o índice cheio, não tinha mini índice. E aí ele dividiu em lotes, e agora cada 5 contratos representa 106 mil em volume financeiro negociável. Tá? Você não precisa mais de 106 mil para operar, porque a alavancagem agora é gigante. Mas cada contrato desse tem esse volume financeiro. Ou seja, você pode negociar com R$ 1.000 um produto no valor de 106 mil, que é o índice atualmente. Tá? Falando em valores, cada contrato do índice cheio dá R$ 1 por ponto,
Considerando que o TIC mínimo do índice brasileiro é de 5 pontos e a quantidade mínima negociável é de 5 contratos, cada TIC com índice cheio representará R$ 25,00. TIC é a variação mínima, tá? Todo ativo tem um TIC. O índice, estou falando índice toda hora aqui, o índice, ele varia de 5 em 5 pontos. Ele sai de 100 mil para 100.005, 100.010, 100.015 e por aí vai. Tá? A mesma coisa se for regredindo o preço. Então, esse é o payout do índice cheio. Você ganha ou paga R$1 por ponto que variar. E a variação mínima é de um TIC, são 5 pontos, ou seja, R$5 por ponto por TIC. E R$25 porque o mínimo negociável são 5 contratos. Já no mini índice, você trabalha com 1/5 do contrato do cheio. Ou seja, você vai ter 20 centavos por ponto. Tá? Com o TIC mínimo de 5 pontos, você terá um payout de R$1 por TIC. E a diferença principal do mini para o cheio é que você pode operar um único contrato. Além do payout, obviamente, você pode operar somente um contrato. Você não tem essa regra de 5 em 5. Você pode operar 1, 2, 3, 7, 9, 14, entendeu? E por aí vai. Sabendo, bom, aqui embaixo nós temos um cálculo simples, tá? É muito fácil de identificar, uma vez que você sabe que cada TIC é R$1. Se o preço andar 100 pontos, você tem R$20. Né? Ou melhor, se você sabe que 20 centavos é 1 ponto, 100 pontos é R$20. 50 pontos, R$10 e por aí sucessivamente. O dólar, esse dólar que a gente trabalha, ele tem o mesmo princípio de deslocamento de preço dos pares nos Forex. Tá? Ele é, por exemplo, o USD/BRL. Ou seja, é o dólar versus o índice brasileiro. Mas o payout é diferente. O payout não é você estar comprando dólar e vendendo índice, real, a moeda brasileira. Tá? E aí, o payout também é diferente. Tá? Então, é assim, o deslocamento do preço é o mesmo. Inclusive, se você sabe fazer uma análise técnica do euro-dólar, você também sabe fazer uma análise técnica no dólar BRL, tá? Nesse dólar que é padrão que a gente opera aqui. O payout no dólar é diferente. Tá? O cheio também só pode ser negociado de 5 contratos e cada contrato lhe dá R$50 por ponto. Dessa forma, utilizando o mínimo de 5 contratos, cada ponto lhe dará R$250. Porém, diferente do índice, o TIC mínimo do dólar é de meio ponto, ou seja, cada TIC com 5 contratos do cheio lhe dará R$125. Já o mini dólar, por sua vez, representa a quinta parte do cheio. Assim como no índice, dessa forma, um contrato mini lhe dará R$10 por ponto. Considerando o TIC mínimo de meio ponto, cada movimentação mínima do gráfico lhe dará R$5. Ou debitará de você também. Tá? Ações. O mercado de ações do índice e do dólar, diferente do índice e do dólar, trabalham com o preço real do ativo, tendo o lote mínimo de ações no cheio, são de 100 papéis. No entanto, é possível comprar de 1 em 1 no fracionado. Tá? Você tem as ações cheias e fracionadas para poder fazer suas operações de swing. Para entender a matemática, é bem simples. Uma ação que custe R$20, você precisará de 2.000 para comprar 100 papéis. Seus ganhos e perdas estão atrelados diretamente ao valor do ativo. Se a ação que você comprar de R$20 subir para R$20,05, você terá adquirido um ganho de R$50. E a fórmula é muito simples. É o preço do ativo na hora que você compra vezes a quantidade de papéis, ou seja, 20 vezes 100, 2.000. E seu lucro é calculado, sua perda é calculada assim: preço do ativo vezes a quantidade de papéis menos o valor da compra, ou seja, 20 vezes 100, 2.000, menos 20 vezes 100, 20,05 vezes 100, 2.050, menos os 2.000 que você comprou inicialmente. Então você teria R$50 de lucro. Se o preço regredir, é o mesmo cálculo e você terá a perda, tá? Terá um resultado negativo. No Forex, nós temos uma liberdade maior em definir nossos riscos, uma vez que você pode operar o lote cheio de 1, o lote mini de 0,1 e ainda o lote micro de 0,01. Tá? Não é somente um, você pode trabalhar com 2 lotes, com 0,2, 0,3, 0,03, 0,07, enfim, você tem toda essa liberdade aí. Para entender melhor os ganhos e perdas no Forex, precisamos compreender qual o volume financeiro envolvido, e para isso utilizarei o par euro-dólar, que é o par mais conhecido, mais operado que nós temos.
Tá? No lote cheio, estaremos operando 100 mil unidades de moeda. Não necessariamente você não precisa ter esse valor disponível, porque a corretora permite a alavancagem, mas é importante você saber muito sobre isso, tá? Cada vez que você compra um par euro-dólar, no lote cheio você está comprando 100 mil pares de euro e vendendo 100 mil pares de dólar. É por isso que o mercado é muito alavancado, porque a gente está falando de muito dinheiro envolvido, um peso financeiro muito grande, tá? Quando compramos o par euro-dólar, estamos comprando 100 mil moedas de euro e vendendo 100 mil moedas de dólar. Neste exemplo, é como se você viajasse para os Estados Unidos da América com 100 mil euros e lá você precisasse trocar seu euro por dólar. Se o dólar estiver desvalorizado, você fará um bom negócio, pois seus 100 mil euros resultarão em mais de 100 mil dólares. Todavia, se o dólar estiver valorizado, ao ponto de ficar mais caro que o euro, você trocará seus 100 mil euros por um valor menor em dólares. Tá? É o câmbio normal, aquilo que é até óbvio, né? Se você vai viajar para um país, você vai levar sua moeda residente, e trocar pela moeda do outro país. Então você está fazendo um câmbio, você está fazendo mesma coisa do Forex, mesma coisa que a gente faz aqui no dia a dia do Forex. Quando realizamos uma venda no par euro-dólar, estamos fazendo o inverso, estamos vendendo o euro e comprando o dólar. Logo, realizamos uma venda e se o euro valorizar sobre o dólar, teremos prejuízo na negociação, pois vendemos uma moeda que está ficando cara e compramos uma mais barata. Então a lógica é muito simples. Eu não lembro como está agora o euro-dólar, mas supondo que ele esteja, há pouco tempo atrás, um euro custava 1,12 dólares. Tá? Então a gente, no Forex, a gente opera em cima dessa variação. É claro que tem os pontos que são bem menores, não precisa variar um centavo para você ganhar, mas a gente ganha em cima dessa variação. Se o euro valoriza, o ativo euro-dólar, tá? Tem que lembrar que o euro-dólar é um ativo, mas o euro e o dólar são moedas independentes. Então, se o euro valoriza e o dólar não, o par euro-dólar vai valorizar. Tá? Se o euro desvaloriza e o dólar não, o par euro-dólar tende a cair. E se o dólar valoriza e o euro não, o par euro-dólar tende a cair. E se a moeda dólar desvaloriza e o euro não, o par euro-dólar tende a subir. Então tem essa correlação, inclusive dá para a gente operar muito bem acompanhando o índice dólar, o índice dólar, ele é o dólar versus uma cesta de moedas. Todas as moedas ali, as principais, né, o dólar australiano, o Japanese Yen, o JPY, o franco suíço, o euro e a libra esterlina, que são as principais moedas mundiais, elas compõem uma cesta onde o dólar trabalha se opondo a ela, por assim dizer, né? Ele trabalha de uma forma a equiparar os preços, e então a gente tem um índice dólar, que hoje está beirando os 97 mil pontos. Tá? Um exemplo prático do Forex, tá? Vocês estão conseguindo enxergar isso aqui? Aqui no canto preço, onde está a seta. Ó, eu fiz duas marcações, onde a gente tinha o euro-dólar a 1,12206 e depois a 1,11983. E nós temos aqui uma queda no euro-dólar, ou seja, o euro se desvalorizou frente ao dólar. Então ali tivemos uma oportunidade de venda. Tá? Podemos perceber que houve uma movimentação de queda no par euro-dólar, onde ele anteriormente custava 1,12206 e passou a custar 1,11983. Ou seja, se você comprou no primeiro preço e ele caiu, você teve prejuízos. No entanto, se você vendeu e ele caiu, você teve lucros. Os lucros no Forex seguem o padrão de pips. No lote cheio, um pip representa 10 dólares. Para saber quanto vale pip para cada lote basta multiplicar pela quantidade de lotes. Por exemplo, nós sabemos que um pip são 10 dólares no lote cheio. Se você operar com meio lote, 0,5, um pip será equivalente a 5 dólares. Então, basta multiplicar a quantidade de pips pela quantidade de lotes, que você terá o resultado financeiro. Por exemplo, se você operar com 0,03 e o preço andar 1 pip ao seu favor, você estará lucrando conforme essa fórmula aqui, ó. 1 vezes 10 vezes 0,03, onde 1 é a quantidade de pip, 10 é o preço base do pip, que são os 10 dólares para cada lote cheio, por cada pip no lote cheio, e 0,03 é a quantidade de lotes que você está operando. Tá? O preço no Forex, com exceção das moedas atreladas ao Yen, são compostas por 6 dígitos. Tá? 1,6
5 números. O preço, como nós conhecemos, é composto por 3 dígitos. Por exemplo, sabemos que hoje o euro custa 1,12. Isso aqui foi na data que eu fiz, tá? No entanto, no mercado financeiro, 1 euro está custando 1,11984. E aí nós temos aqui a identificação dos pips e dos pontos. Os dois últimos números representam a variação em pontos, sendo que o penúltimo encabeça a leitura dos pips. No exemplo abaixo, temos uma variação de 1,11984 para 1,11994, o que significa dizer que o preço subiu 10 pontos. Tá? Aqueles dois últimos números ali vão representando. À medida que vai subindo a variação, você vai identificando. Por exemplo, se ele cai de 1.11984 para 1.11884, ele recuou 100 pontos ou 10 pips. Tá? E aqui um exemplo prático novamente, onde o preço caiu de 1.12206 para 1.11983. Dessa forma, nós tivemos uma variação de 223 pontos ou 22 pips. Tá legal? Custos de operação. Tá? Em ambos os casos, em qualquer um deles, vai ter um custo e a gente precisa arcar com isso. O spread é a diferença de preço aplicada para fins lucrativos das corretoras. Por exemplo, uma compra que você realiza a valor X será efetivada em X mais spread. Tá? Se você, nesse caso anterior, por exemplo, se o spread tiver de 1 pip, tá? 10 pontos, e se você compra a 1.12205, você na verdade vai ter comprado a 1.12215, porque o spread é pago para a corretora. Tá? Isso é para Forex. Tá? Para os contratos futuros na bolsa, a gente paga a corretagem, que varia muito de corretora para corretora. Inclusive hoje a maioria não cobra, tá? Uma grande parte aí não cobra mais corretagem. Na Modal, na Clear, por exemplo, na Genial acho que cobra ainda, mas para ações a maioria delas cobra um pouco mais caro, tá? Não tem, então você tem que observar na corretora que você escolheu ou na que você vai escolher qual é o custo de corretagem, se é adequado para seu momento atual, né? O momento que você está operando, a quantidade financeira que você está operando e se é condizente, né? Se é compatível. Emolumentos. Para cada ordem executada na B3, é paga uma taxa para a B3 variando entre 0.025 a 0.0325, a depender do tipo de operação. Lembrando que esses custos aqui é por contrato, né? Se você aumenta a quantidade de contratos, você paga sempre a despesa por contrato. Plataformas. Hoje é possível encontrar diversas plataformas no mercado, desde as fornecidas gratuitamente pelas corretoras até as pagas. A escolha da plataforma não tem muito segredo, uma vez que todas lhe darão as informações mínimas necessárias. Recomendo inclusive que experimente as mais diversas a fim de identificar qual delas se encaixará no seu perfil, tanto pelo financeiro quanto pelas informações que a mesma disponibiliza para você. Nesse caso aqui é muito importante a gente estar atento, porque não dá para você fazer scalping. Não dá para você fazer scalping no MetaTrader, por exemplo. Ela não te permite isso porque a boleta dela não é original da plataforma. É uma boleta que você tem que baixar, tem que instalar, então não fica legal. Já temos a Trade, temos a Profit, entre outras por aí. ProTrader Web, ProTrader, acho que tem um aplicativo também, que você pode fazer scalping de forma melhor. Tá? E inclusive, até para você controlar suas operações, nas outras no mercado nacional costuma ser melhor fazer por outras plataformas. Tá bom? Corretoras no mercado nacional. Para escolher sua corretora, além dos fatores financeiros mencionados antes, né, como corretagem, como valor da margem, por exemplo, algumas variam muito na modalidade 13, mas tem uns que chegam a cobrar 50 por margem, então você vai pesar, você vai botar na balança e ver qual é que se encaixa no seu financeiro e no seu perfil. Tá? Você precisa verificar a regulamentação. Na verdade, eu mencionei isso aqui, mas eu não conheço nenhuma corretora nacional que não seja regulamentada. Tá? Mas é importante você observar se elas são regulamentadas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, CMN, o Conselho Monetário Nacional, e se seu dinheiro fica garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Créditos, que vai garantir, né, caso essa corretora venha declarar falência, ou seja liquidada, seja vendida, seja negociada, você garante que seu dinheiro que esteja lá volte para você, ou seja
continue, por exemplo, no caso de uma liquidação, seja vendida a corretora, você vai estar garantido que aquele dinheiro não vai ser utilizado por meios indevidos, tá? Nas corretoras de Forex é muito importante, isso aqui é importantíssimo, você verificar a regulamentação e a sede da corretora. Existem muitas por aí que são sediadas em paraísos fiscais. Então você tem que observar se elas são sediadas na Inglaterra, na Suíça, na Austrália. E se ela tem as regulamentações daquele país. Tá? Antes de você fazer sua conta na corretora de Forex, observe isso. Observe quem é que regulamenta o mercado financeiro naquele país e se aquela corretora está enquadrada. Tá? Eu mencionei aqui a Financial Conduct Authority, FCA, porque ela é a mais conhecida, né? Ela é da Inglaterra, mas pode estar atuando em outros países, mas tem que ser regulamentada naquele país. E é claro, ela pode ser regulamentada num país como República da Granada, sei lá, tem Singapura, por exemplo, tem muitos lá. Então não adianta ter uma regulamentação de um país como esse, tá? Tem que ser em países que tenham um potencial financeiro, tenha uma repercussão financeira e uma legislação eficiente. Tá? Com um detalhe, tá? Nas corretoras de Forex nós temos a Market Makers, ou seja, a gente vai ficar negociando dentro da corretora e temos as SCN. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas essa SCN ela é melhor porque você opera de uma forma mais globalizada. Tá? Você não vai trabalhar com seu dinheiro dentro somente da corretora, estando à mercê de uma possível manipulação. Tá? Não que aconteça, eu nunca vi reclamações a respeito disso, mas é melhor por garantia entrar numa corretora que trabalha com o modo SN. E dessa forma a gente termina esse primeiro módulo, tá? Com essa introdução básica, rápida. E bom, eu vou dar uma pausa para a gente tirar as dúvidas, tá? Se ficou alguma dúvida a respeito dessa primeira parte. E aí a gente pode avançar para o próximo módulo, que eu vou começar a trabalhar já sobre gráfico, né? Falar sobre os tipos de gráfico disponíveis, e a gente encerra o dia de hoje, tá bom? Bom, pessoal, podem falar quem quiser aí, se tiver alguma dúvida. Marconi, à disposição. Tira uma dúvida minha. Lá no Forex, esse par aí que deu euro USD. Tudo bem. Se eu tiver o par contrato, que é o USD barra euro, a correlação entre um e o outro é totalmente o contrato? Sim, é invertido. Subindo, o outro está descendo? Exatamente, invertido. Nesse caso aí, se você tem... Mas na mesma proporção, tipo assim, um subiu 0,1 pip. Sim. O outro também vai baixar 1 pip. Exatamente. Isso. Mas não existe esse par não, viu? Mas sim, seria isso aí. Ah tá, não existe a diferença entre um e outro, só existe um só. Não existe dólar-euro, existe somente euro-dólar. Entendi. Tá. Entendi. Em relação a como a gente vai operar, você falou 0,1, 0,3, a forma de eu não entendi bem, assim, por exemplo, isso está muito relacionado ao capital da pessoa, né? Sim, exatamente. Você pode fracionar mais. Isso, você pode fracionar de uma forma bem mais livre. Né? Sim. O mínimo seria 0,01, né? Isso, é o microlote. Microlote. Isso representaria fazer um paralelo com o índice? Não, é bem menor. Bem menor. Bem menor? Isso. Então, para gente começar, seria o quê? 0,3? Seria o padrão? Depende do seu financeiro, depende de quanto você tem, tá? Se você operar, por exemplo, 100 dólares, o ideal é que você comece com 0.01, 0.02, até 0.03, tá? Começar a sentir a coisa, né? Isso, é. Porque assim, pode falar. Mas então, assim, eu já vi quanto elas têm, e essa das corretoras da CN e tal. Sim. É imprescindível que seja assim, porque você coloca logo, né? Não é como as corretoras nacionais, né? Sim. E também esse lance das corretoras que estarem temporárias de vida, é natural, né? Sim. Aumenta a alavancagem, a compensação, a regulamentação, uma série de coisas, né? Portanto, o cara seja ou os Estados Unidos ou a própria Londres, né? Na verdade, nos Estados Unidos não tem corretora de Forex. Né? É só a Europa. Não tem. Mas eu digo regulamentação também. Isso, tem que ter regulamentado. Longe, né?
em Londres ou em países de relevância, né? Austrália pode ser também, Suíça, Nova Zelândia, tá? Mas tem uma entidade regulamentadora mesmo que você vai ter certeza que você não vai ser lesado. sim, tem que ter um país com uma legislação eficiente. Luiz, boa noite. Boa noite, Fernando. Aproveitando o gancho do Marco aí, qual que é a corretora que você usa para operar Forex? Eu utilizo o Active Trader. Active Trader? É. Agora, o importante falar também, por exemplo, para você começar a negociar algumas corretoras, tem um valor mínimo, né? Por exemplo, Active Sim. Trader são $500. Para você começar, né? É $500. É 500 ou 250, Marco? Eu tive que perdoar que são $500. Era 250. No tempo que eu iniciei era 250. Uma outra corretora muito boa que você pode estar olhando também é a Vale Trade. Uhum. Uma corretora muito boa também. Ela é... Fazendo cadastro, eu não cheguei nessa parte, porque assim, como eu me mudei há pouco, eu estou sem comprovante de residência. tá. E para completar, minha carteira de sempre esperando chegar. E aí, por conta disso, você pode mandar qualquer documento, mas como eu tenho que ver aqui nós caminhos da minha comprovante de residência, eu Sim. a carteira chegada, não tem Entendi. Entendi. Então, assim, sobre isso aí, amanhã a gente pode até abrir uma conta na corretora aqui. Na hora eu faço, mostro pra vocês como é o passo a passo, né? Inclusive sobre a abertura da plataforma, MetaTrader, a definição do ativo. Isso a gente pode resolver amanhã tranquilamente, tá? Na abertura de uma dessas corretoras aí, ele pergunta lá os servidores, aí tinha servidor em Nova York, umas coisas assim que realmente quem está abrindo assim, meio leigo, Uhum. pode assim, pode ficar um pouco perdido, né? Interessante isso aí. A gente faz uma continha amanhã. Inclusive eu faço uma continha e a gente vai até operando por ela, até para pegar uma intimidade. Perguntando, tem como a gente fazer replay? Não tem. Forex não, né? Não pago. Você pode usar a conta demonstrativa, né? Mas replay não. Conta demonstrativa, mas é em tempo real, é sempre em tempo real. No mercado rodando, né? Isso, que na realidade o mercado rola toda hora, né? É isso. Ele é 24/5. Ele abre às 18 horas do domingo e fecha às 18 horas da sexta. Entendeu? Mas aí tem que esperar um pouco assim de domingo, né? Para os mercados que estão abrindo, né? Costuma ser muito ruim no domingo, cara. Muito ruim mesmo. Ele costuma dar melhorada na segunda-feira, por volta das 4 horas da manhã, quando o mercado de Londres abre. O colega meu gosta de operar de madrugada, que é o bicho da goiaba. Sim, é muito bom. Com o mercado, mas aí não no domingo para segunda. Eu operei uma vez e não gostei. Mas no restante do tempo, de segunda até quinta, né, da quinta para sexta, ele durante a madrugada é legal mesmo. Principalmente o par Euro-Iene, que eu gosto bastante. E o JPY? É isso. É o Euro-Iene, Euro/JPY. Que é a moeda japonesa, né? Isso, exatamente. Então é de domingo às 6? De domingo às 18 até sexta-feira às 18. Show de bola. É top, eu gosto. Eu gosto muito de Forex. Beleza? Alguma dúvida a respeito dessa primeira parte aqui? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Vamos lá, então eu vou dar uma pausa no vídeo e a gente vai entrar agora nos tipos de gráfico que tem disponível pra gente operar aqui, tá? Beleza.